Fala galera, como é que vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui em mais um Firecast, podcast que tem um novo conceito de conversa. Fala Biel. Fala gente, tudo bem com vocês? Muito bom ter vocês aqui conosco mais uma semana. Passou-se uma semana, estamos aqui novamente. Toda Hoje terça, o Fernandinho voltou. O Fernandinho tirou folga na semana passada. Foi curtir com a varoa, rapaz. Gastou um dinheiro, Clovinho. A esposa de férias. Tirou o dinheiro do bolso. Mas hoje voltou, como é que tá, mano? Como é que foi ficar essa semana sem participar? Conta pra gente. Eu vou te falar, é uma sensação meio estranha, né? Porque eu acho que desde um ano e quase 2 anos, na verdade, a gente vem nessa batida intensa de toda terça-feira tá gravando. E a gente sabe que o Fire ele faz parte, tá nas nossas entranhas já, né? O Fire já corre nas nossas veias, não tem jeito. Quando fica sem, a gente fica com saudade, ainda mais do Clovinho, do Lomeu, da galera do estúdio, né? I love you. A gente ama vocês sabem, né, mano? E a gente tá recebendo aqui, mano, uma convidada especial demais. Ilustre, esquece. Só na mesa do Firecast que você vê pessoas desse nível, né, mano? Com certeza. Tô falando de nada mais, nada menos dela, que é cantora, pastora de igreja, apóstola, lá na IA Apostólica, acertei? Isso. Estamos falando dela, a apóstola Débora Oliver. Glória a Deus. Muito bom receber a senhora aqui. É um prazer. Olá, pessoal. Olha, obrigada pelo carinho, pessoal do Firecast, vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho mais de Jesus, sobre a nossa vida também, sobre todo esse trajeto. E desde já, Deus abençoe todos os ouvintes, todos os inscritos nesse canal. Se inscreva nesse canal. A galera lá da igreja, com certeza, todos já estão inscritos. Que legal, que legal. Muito bom. Muito obrigado a vocês que já estão se inscrevendo, acompanhando a gente aqui no nosso programa. Sejam muito bem-vindos ao Firecast, tá bom? Também quero agradecer a galera do estúdio, mais uma vez, e a todos vocês. Eu tenho certeza que vai ser um programa imperdível. Já vamos começar as perguntas, Fernando? Vamos nessa. Vamos lá? Queria entender da senhora, pode beber sua água, fica à vontade. Antes, eu quero agradecer ao pastor Lucas. Pastor Lucas está aqui, esposo da nossa querida irmã. Marido. Foi a ponte aí para ela chegar aqui no Firecast. Deus abençoe sua vida, tá, pastorzão? 5 anos juntos, hein? 5 anos? 5 anos, meu Deus, que bênção. Esse mês agora. Manda um beijo pra ele aí, aproveita que já tá, beijão, gravando, né? Declaração marido, ao vivo? Declaração ao vivo? Meu Deus! Que bênção. Deus abençoe o casal, Deus abençoe o pastor Lucas. Apóstola, conta um pouquinho pra gente de como foi o início da sua trajetória. Aqui nos bastidores, a gente conversando, a senhora já nos contou que você começou no Ministério do Louvor e ainda exerce o Ministério do Louvor nos dias de hoje. Conta pra gente como foi esse início na trajetória ministerial pra gente. O meu início foi na Baixada Fluminense, no bairro de Caxias. Eu nasci lá, os meus pais se casaram lá, se conheceram, né, lá na Baixada Fluminense, um bairro chamado Caxias. Na igreja, Assembleia de Deus, a Avenida Beira Rio, né? E lá se conheceram, tiveram 4 filhos, apresentaram ao Senhor, e desses filhos nasceu a Débora Oliver. Opa, glória, que benção. A Débora Oliver, Deus já havia feito uma promessa para minha mãe, dizendo que eu seria uma missionária de Deus. E lá mesmo na Avenida Beira Rio, com meus 14, 15 anos, iniciou esse projeto, nasceu esse sonho dentro de mim de começar a adorar o Senhor, começando ali, solando as canções no grupo da mocidade. O líder já começou ali, já pedindo para a regente, olha, deixa a Débora solar, deixa a Débora cantar, coloca ela para solar. E a gente começou assim, solando. Que legal. E sempre teve essa veia para música, para o louvor? Sempre foi o que a senhora mais gostou de fazer dentro da igreja? Assim que eu descobri, assim que eu comecei a solar, eu entendi que realmente era a minha chamada, a minha vocação. Entendi. E que é a minha vocação realmente. Que benção. Adorar o Senhor. Ainda mais quando se trata de algo altamente espiritual, né? Que é o louvor. Sim, exatamente. Que vai chegar ali no trono de Deus como um sacrifício, né? Perfeito. Deus recebe com cheiro suave ou não, dependendo do coração, né? E a própria Bíblia diz que Deus habita ali no meio dos louvores, né, mano? Porque às vezes as pessoas acham que louvor é letra, e louvor não é só letra, louvor é essência, não é verdade? Uma mensagem cantada, uma mensagem que vai de encontro a vidas, a almas e corações, e o nosso principal foco quando adoramos a Deus é realmente trazer o céu para a terra. Uau. E realmente Deus inundar a casa. Glória e tocar vidas, curar, milagres, transformação. E é uma mensagem.
forte. E a irmã exerce esse ministério do louvor há quanto tempo já? 11 anos. 11 anos louvando ao Senhor. Nosso primeiro CD, Cicatrizando, nós lançamos há 11 anos atrás, com 12 canções, produzido pelo Leno Maia. Que legal. Assim, Cicatrizando, eu falo de Jesus, Jesus te amo. Um CD que só fala de Jesus. Evangelístico. Evangelístico. E terapêutico também, Cicatrizando. Tratando de feridas Isso. ali, né? Que legal. E esse CD... conta pra mim, eu tenho uma curiosidade de saber, porque a gente é do Ministério da Palavra, a gente gosta de pregar e tal. Mas eu gosto de receber cantores aqui, porque cantores geralmente têm experiências para passar pra gente que talvez a gente não tenha vivido no Ministério da Palavra. A senhora tem algo que dentro do seu ministério te marcou, que você pode me contar assim, em tal dia, em tal agenda, ou em algum momento aconteceu isso através da minha chamada e eu tenho isso marcado no meu coração? Será que tem alguma experiência que pode contar pra gente? Assim, agora não teria como eu descrever aqui, são muitos os momentos. Sim. Mas eu posso dizer que o meu ministério tem sido marcado por muitas curas e milagres. Quando nós começamos a adorar o Senhor, realmente as pessoas começam a chorar, pessoas se manifestam, porque a manifestação não é só ali no grito, mas também no silêncio. Tem muitas manifestações no silêncio. O ódio, a raiva, a pessoa não conseguir ficar perto, até mesmo perto da pessoa, quando você começa a adorar. Mas assim, de milagre realmente... Muitas cura de câncer. Meu Deus. Muitas libertações. Deus tem feito algo assim muito extraordinário. Eu acredito. Eu acredito que essa volta, esse reviver da Débora Oliver, né, agora, voltando desde novembro, fazer turnê e tal, é uma prova de que Deus nos quer realmente nos altares, me chamou para os altares para adorar a Deus, para levar a presença através do louvor, a mensagem. E eu acredito que Deus quer muito mais, quer fazer mais. Eu acredito que o tempo é esse agora. Que benção. Esse tempo agora vai ser um tempo de muita cura, de muito milagre através do nosso louvor. Conta pra gente um pouco do testemunho que a senhora me contou aqui nos bastidores, que o homem de Deus te entregou, que era necessário você voltar para o Ministério do Louvor, que Deus ele estava requerendo da irmã cantar novamente. Como foi essa história? Então, eu estive no estado de Brasília para adorar, agora em novembro. E aconteceram algumas situações em que eu conversei com meu esposo e eu disse para ele que eu não iria, que eu queria adorar ao Senhor, mas eu não queria mais lançar músicas, não queria mais louvar, fazer missão. E ali eu saí daquele estado, fui para São Paulo para resolver uma determinada situação, para fazer um voto e na determinado ministério. E chegando lá, Deus usou um homem de Deus para a minha vida, que não sabia do que havia acontecido comigo, quando eu havia pensado nessa desistência, não de adorar a Deus dentro do templo, no meu ministério, mas... do ministério particular ali. Isso, assessoria e tal, e ter assessoria e continuar adorando ali numa igreja e outra. Como e tal, uma carreira, no caso, né? Isso, eu não queria carreira. Eu queria, entendeu? Eu queria continuar adorando, ministrando cura, libertação na vida das pessoas, mas não mais cantar profissionalmente. Não vou nem falar profissionalmente, porque, assim, adorar com assessoria. E ali ele foi tomado profundamente para a minha vida e foi muito forte, porque eu acredito que é um dos maiores profetas do Brasil, né? O apóstolo, né? Agenor Duque. Deus tomou ele para mim. Ele não me conhecia agora em novembro e ele disse que Deus falou as palavras que foram ditas foram palavras muito fortes. Deus disse: muitos te rejeitaram, mas eu não te rejeitei. Muitos não te aceitaram, mas eu te aceito. Meu Deus. Muitos não te entendem, mas eu te entendo. E todas as portas fecharam para você, mas eu não fechei nenhuma porta. Não fui eu quem fechei as portas. Eu vou soprar teu nome nos 4 cantos da terra.
E Deus disse que se eu não louvasse, se eu não voltasse a adorar Ele, que Deus me prepararia e me levaria. Meu Deus. Porque Deus falava mais forte ainda. E ali naquele momento eu fui tomada pelo Espírito Santo, eu cheguei a ser arrebatada. E Deus foi tomando a vida dele de uma forma mais forte ainda, mais intensa. E Deus falou ali falou assim, porque você não vai deixar de me adorar, porque o teu louvor, quando você começa a adorar, a cura, a milagre, a libertação, a transformação, demônios se manifestam através da sua adoração. Então, é isso, não tem que parar. Meu e ali eu levei eu tive um choque de realidade, entendeu? Ali como na terapia, como na psicologia, eu tive um choque ali. E eu acordei e entendi realmente que eu não posso parar. Que eu não posso desistir desse propósito de Deus na minha vida, que é adorar a Deus, que é levar a mensagem. E dentre esses profetas, todos os profetas, uma profeta também disse que antes da fama eu quero que você leve a minha presença. Vai ter a fama, mas eu quero a presença primeiro. Eu não quero só a fama. Leva a presença para os altares. Eu tenho te entregado essa responsabilidade e você entrega a minha presença, leva a minha presença, que é o que eu quero. E hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê que é bem complicado. Parece que a galera hoje em dia opta primeiro pela fama e depois a presença. Exatamente. A presença está ficando em segundo plano. A gente olha para o livro de Samuel e vê que não é de agora que a galera tenta fazer do jeito dela. Exatamente. Vou fazer do meu jeito, vou fazer com a força do meu braço. Quem é para carregar a arca é o levita, mas ele diz, não, carrega vocês mesmos. Põe no carro de boi, né? Tentando inventar moda, a verdade é essa. Deus não quer isso. Deus quer a presença dele, Deus quer libertação, transformação. O povo de Deus precisa entender que, de uma vez por todas, que isso aqui não é o nosso lugar. Entendeu? Nós estamos aqui de passagem, que nós precisamos realmente entender o verdadeiro propósito, que é adorar, que é seguir o evangelho de Cristo verdadeiro. Exatamente. Que é almas, é tocar almas, vidas, corações, entendeu? Impactar vidas, jovens, pessoas através de louvor e esquecer que as demais coisas vai ser acrescentada. Se Deus tiver que soprar teu nome, Ele vai soprar, Ele vai fazer, porque Ele é Deus, Ele não precisa da minha ajuda, Ele não precisa de nada disso. Ele faz, Ele abre portas. Ele é um Deus que manda dinheiro, que manda tudo para nós. Recurso, né? Recurso para nós. E Deus, Ele tem feito isso na minha vida. Ele tem mandado recurso para minha vida. E eu acho que é interessante também, para a galera que está em casa, para a gente entender, que se tem um momento que você está retornando, existe um momento em que a gente decide parar. E por que a gente decide parar? Às vezes a gente está no nosso melhor momento, né? Só que às vezes a gente pensa, preciso descansar. Tem tanta gente para fazer. Acho que se eu fizer, você só mais um. Perfeito. Será que é isso? Como que você pensou na época lá? Que você, no caso, abriu mão da itinerância, vamos colocar assim, né? O que a gente está tratando aqui não é alguém que saiu da igreja. Isso. É alguém que decidiu descansar, servir em casa. E também servir a sua própria igreja, o seu próprio ministério. Qual foi esse momento? Para respirar ali. Isso, exatamente. Claro que teve muitas perseguições para que eu... Como todos os adoradores sofreram também muitas perseguições para chegarem onde chegaram, certamente. Mas eu sempre digo, não desista para não ter que recomeçar. Para que desistir? Porque recomeçar é difícil. Todo recomeço é muito difícil. Perfeito. Não é fácil. Então não desista para não ter que recomeçar. Eu estava na Assembleia de Deus de Madureira, em Cabo Frio, na Assembleia de Deus de Madureira, no ministério do pastor Samuel Gonçalves, e lá Deus usou uma mulher de Deus em 2018, quando foi aberto a igreja apostólica Cicatrizando Vidas, e lá Deus falou que Ele tinha uma chamada comigo pastoral, e eu iria, eu só não parei um tempo a itinerância, mas também como foi também uma chamada pastoral.
entendeu? Depois a gente vamos falar sobre isso. Foi como se fosse uma transição de ministério. É, uma transição. Deus também estava me chamando para tocar vidas no bairro de Bom Sucesso, ali onde é o ministério. Porque realmente muitas perseguições no Ministério da Itinerância. E quando nós começávamos a adorar, a cantar, a ministrar, sempre houve muitas perseguições. E para a irmã, qual é o maior desafio para um ministro itinerante, para alguém que vive na itinerância, cantando, pregando? Qual o maior desafio que a gente precisa suportar quando a gente decide viver o ministério na itinerância? Eu acredito que é a missão, né? Ser missionário. Tem que suportar a dor da rejeição, as perseguições, as dificuldades. Tem momentos que vai ter agendas e que não vai ter, vão ser canceladas, vai ter aceitação, vai ter a rejeição. E foi exatamente isso que Deus usou o apóstolo para poder falar. Eu não quero que você pare, eu não quero que você olhe para as circunstâncias. Eu não quero que você olhe para isso. Eu quero que você prossiga. Eu te chamei como missionária para louvar, para me adorar. Então, continua. Adora. Eu não perguntei como é que é. Eu não quero saber se te aceitam, se não te aceitam. Eu quero que você prossiga. Porque eu me responsabilizo. Entendeu? Então, e aí tem uma diferença quando a gente fica com a palavra de Deus e com aquilo que os homens falam, né? Não podemos. Porque se a gente for levar nossa vida por aquilo que o homem fala, a gente desiste do ministério, desiste da chamada. Exatamente. As circunstâncias, problemas, adversidades, a gente acaba dizendo, não, então não quero mais viver isso aqui. Porém, quando a gente tem confiança naquilo que Deus colocou na nossa mão, naquilo que Deus falou pra gente, é uma força a mais, né, Biquíni? Me assustou a volta. A volta em novembro, que foi em Brasília, me assustou. Eu já estava acostumada anteriormente, mas foi uma volta que me assustou porque houve muitas rejeições. Sim. Eu fui muito rejeitada, muito perseguida. E aquilo ali, para mim, eu falei, não dá para mim, Deus não tá nisso. Tava pesado demais. Eu falei, não dá para mim. Eu cheguei entendeu? Eu cheguei a passar por coisas que eu falei, meu Deus, me ajuda. Mas eu tive que continuar. E na ocasião o apóstolo me convidou para adorar lá na igreja, legal, né? Fazer 2 horários. Ele falou, não, você vai fazer 2 horários aqui com a gente. E aquilo ali foi como uma injeção de ânimo para a minha vida. Imagina, o apóstolo Gideon Duque me convidando para adorar ali, ministrar no horário dele, no horário à noite. Aquilo ali realmente foi... Eu falei, poxa, isso aqui é Deus. Foi uma confirmação do que Deus já tinha preparado para a senhora. Eu falei, não, realmente Deus quer isso. Deus quer isso. Então eu entendi que realmente eu tinha que voltar. E no momento em que eu adorava lá no ministério, lá no altar, né, da IPTD, né? Plenitude ali do trono de Deus, do trono de Deus. Eu senti uma graça muito forte. Senti uma graça tamanha. Sabe, o apóstolo é muito ungido de Deus, um homem de Deus, ele e a sua esposa. Eu senti uma graça, enquanto eu adorava, de manhã adorei com playback, mas à noite eu comecei a adorar ali com o teclado, com o pianista. Eu senti uma graça muito forte sobre mim, que eu não conseguia me conter ali. Eu não sei se eu voava. Glória a Deus. Foi uma unção que eu tenho certeza que foi derramada ainda maior sobre a minha vida. Que bênção. E eu saí dali revigorada até hoje. Desde novembro até agora eu estou com essa unção sobre a minha vida. E às vezes as pessoas não entendem. Tem toda uma história por trás, né? Exatamente. Tava contando pra gente até o lance de ser filha de pastor, né? Tudo isso acaba acarretando uma carga espiritual. E às vezes as pessoas não entendem. Perfeito. E como que é para você lidar com essa situação? De ser filha de pastor, de estar sempre perto da igreja, das coisas da igreja passar por você? Porque a gente tem, no caso, o nosso ministério, o seu é cantar, tá rodando os estados, os países, que é o que Deus tem para você. E tem também que auxiliar na obra, na nossa casa espiritual. Como que você faz para lidar com isso, para gerir seu tempo e etc.? Então, eu sempre digo, né? Quanto mais dado, mais é cobrado. Verdade. Então, assim, a cobrança, a responsabilidade que eu tenho, e que eu sei a responsabilidade que eu tenho diante de Deus, é uma responsabilidade
tamanha responsabilidade. Deus não quer, certamente, que eu tenha a minha casa espiritual, que é a Igreja Apostólica Cicatrizando Vidas, e eu tenho conseguido conciliar o ministério pastoral com o ministério levítico, né? Que é levar, né, o louvor. Tem sido desafiador, com certeza, mas nós temos ovelhas maravilhosas, pessoas que realmente somam, que têm somado no nosso ministério. Eu tenho visto os sinais de Deus também sobre a igreja, a reforma da igreja agora, uma grande reforma. E assim, a nossa igreja está localizada em frente a um hospital. Sim. Então as pessoas saem do hospital e vão lá. As mães de algumas crianças vão lá buscar refúgio dentro do hospital, dentro do hospital IACV, que é o Hospital da Alma, né? Então, assim, quando nós ministramos, eu e o pastor Lucas, as crianças são curadas. Os testemunhos vêm depois de 3 dias. E, assim, temos conciliado de uma forma tranquila, desafiadora, com certeza, mas também tem o meu pai também, que é um pastor, que está lá também auxiliando essa obra, o pastor Lucas também. Eu não tenho tido muito tempo para estar totalmente lá. Agora a gente voltou com as turnês e tal, mas tem sido bênção, tem sido bênção. A igreja agora completa 7 anos, agora completou em fevereiro, maio vai ser a festividade. E assim, tem sido uma bênção, uma bênção. E as ovelhas, pastora, elas lidam bem com esse lance da senhora não conseguir estar tanto na igreja agora, nesse momento? Porque a gente costuma dizer que a igreja é a cara do pastor, não é isso? A igreja tem as características da sua liderança. E às vezes é necessário, como está sendo agora na sua vida, ter esse tempo para administrar a carreira e para se dedicar à vida pastoral. As ovelhas sentem essa diferença ou não? Lidam bem? Porque tem lá os seus auxiliares? Como que é a aceitação das ovelhas quanto ao ministério da itinerância? Conta pra gente. Não é tão legal. Me leva na mala, me leva na mala. Aí, Leva eu. Mas assim, os auxiliares que estão lá, eu acredito que agora está tendo a aceitação foi, assim, muito boa. Muito foi boa. Tranquila, né? Tranquila, porém, não é a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa. Sim. Porque sempre claro que vão à igreja procurar Deus. O propósito de estar na casa de Deus é você prestar culto a Deus. Perfeito. Né? Não a pastor, mas a Deus. Mas tem sido bênção, tem sido uma glória naquele lugar. E a gente está conseguindo conciliar e tem sido... A galera aí da Igreja Apostólica aí, gente, ó, a pastora tá se dedicando ao ministério, poxa. Ela treinou a galera, tá aí com você, então fica tranquilo. Quando dela, vai levar na mala, né, treinamento. Pastora? E assim, o pessoal acaba que tendo a cara, tendo as mesmas... o trejeito é igual, a característica é igual, né? O louvor, tem pessoas lá que sempre quando eu tô louvando, recebe graça. Uhum. Aí também louvam, recebe graça. Até os jargões ficam parecidos, né? Os jargões, entendeu? E louvam as mesmas canções, entendeu? É a identidade, né? Louvam, assim, eles... As minhas ovelhas olham para mim realmente como um exemplo, entendeu? Isso é importante. A ser seguido. Isso é muito importante. Tudo que eu tenho praticado dentro do ministério, orando, ministrando, cura, libertação, o louvor, tudo que eu tenho ministrado sobre a igreja realmente tem absorvido e tem também, entendeu? Ministrado e pondo tem procurado... em prática ali, né? Tem colocado em prática. Que legal. Tudo, exatamente, tudo. Até as roupas. E conta um pouquinho pra gente sobre o CD. Vamos falar um pouquinho sobre o CD, que foi algo que marcou sua vida. Conta pra gente. O CD Cicatrizando veio quando eu fui uma grande empresária, dona de um restaurante internacional. Meu Deus, que bem. Na zona sul do Rio de Janeiro. Com 20 anos eu já era empresária. Isso é bem... polêmico, um pouco delicado, mas eu já era empresária com 20 anos.
Minha filha tem 20 anos. Eu já era empresária, dona do único restaurante internacional indiano do Rio de Janeiro. E ali eu tinha um segurança. Uhum. E esse segurança, ele era amigo do Leno Maia, do produtor Leno Maia. E ele falou, Débora, você precisa gravar. Você precisa não só cantar na igreja, você precisa gravar. Eu falei, olha, eu não quero... Sempre tentando rejeitar, né? Agora eu não vou poder rejeitar mais, chega. Eu não quero ir pro céu agora. E ali ele falou, Débora, você precisa fechar com o Leno uma produção, uma gravação, um CD, naquela época era CD ainda. Eu falei, olha, não dá, eu não vou gravar, eu sou cantora só de igreja mesmo. Mas ali acabou que a gente aceitou essa proposta de gravar e nós começamos ali, eu e o Leno Maia, começamos a projetar, idealizar, escolher canções. Legal. E aí, então, veio Cicatrizando. Cicatrizando, que é a minha história, entendeu? Que é a minha história. Eu tomava 8 tipos de medicamentos. Cheguei a tomar 8 tipos de medicamentos. Mediante uma situação que aconteceu comigo no passado. E isso mexeu muito com a minha vida, tocou muito a minha vida, mas Deus permitiu que eu passasse por esse momento para que eu viesse obter a cura de Deus e para que eu lançasse Cicatrizando, que é um louvor terapêutico. Eu vendi 10 mil cópias desse CD e esse CD aonde na rede Boas Novas, de televisão, onde essa canção é tocada, irmãos. A cura. Eu creio. A cura na alma. Pessoas, eu tenho muitos relatos de pessoas que eu posso até mostrar aqui agora, de pessoas que disseram, irmã, quando a irmã adorou essa canção, quando eu ouvi essa canção, eu desisti de cometer o suicídio. Então, assim, para eu lançar Cicatrizando, eu passei por todo um processo, entendeu? De depressão, onde Deus me libertou desses 8 remédios. Foram 8 medicamentos que Deus tirou da minha vida. Deus tirou realmente, literalmente, Ele tirou da minha vida. Entendeu? Deus deu um basta, chega, acabou. Entendeu? Porque Deus, ele é um Deus que liberta. Ele, antes de Deus te lançar, ele vai te preparar. Deus não vai te lançar de qualquer maneira. Deus não vai fazer com que você vá para o campo doente. Ele vai te lançar para o campo sarada para que você toque vidas. E eu fui realmente sarada, liberta. Uau. Eu fui liberta. Entendeu? E aí foi lançado Cicatrizando. Uma canção lindíssima, então, terapêutica. A canção Cicatrizando é meu testemunho. É o testemunho que a irmã tem, que deu base pro título do seu CD. Sim, totalmente. Então, até o final dessa entrevista, você vai cantar um pedacinho dela pra gente, não vai? Sim, fechou? Com certeza. Fechou, Fernando? Fechou. Então, até o final dessa entrevista, a gente quer ser curado também, poxa. A senhora vai cantar um pedacinho dessa canção. Fernando, vamos dar uma pausa pra falar da galera? Vamos nessa. Vamos lá, você começa? Vamos falar do estúdio. Fechou. Galera, você que está assistindo esse podcast aqui com a qualidade extremada, isso. Nós estamos no Estúdio 905, o melhor estúdio do mundo. Não erra. O melhor estúdio do mundo, o melhor estúdio do Brasil, o melhor estúdio da Baixada Fluminense, que fica em Queimados, próximo à entrada da cidade. Perfeito. No Premier Flat, 9º andar, número 905. Esse ambiente aqui, climatizado, equiparado com os melhores equipamentos para a gente poder estar gravando o nosso podcast, equiparado produzindo o nosso conteúdo. Gostei. Não aguento Gabriel, cara. Equiparado é bom. Todo o suporte que você precisa se encontra no Estúdio 905. E detalhe, o QR Code vai entrar na tela aí agora. Já tá então, aqui, ó. Já tá o QR Code na tela. Você, que é seguidor Firecast, vai ter um desconto de 20% no seu primeiro mês, tá? Muito beleza? bom. Microfone direcional, câmeras em 4K, ambiente climatizado, água para você beber quando você chega, Clovinho e o Lomeu aqui fazendo o conteúdo. Melhor estúdio do mundo. É isso. Estúdio 905. E dentro de um prédio comercial seguro, tá? Você tem que se identificar lá embaixo para subir. A não biometria, né, mano? A não ser que você esteja com a gente, daí Exatamente. A gente libera o teu acesso, ou então a galera do estúdio aqui. Tamo junto? Deus abençoe, galera do Estúdio 905. Amamos vocês, tá? Por mais que vocês... Mas a gente ama vocês.
Eu ia falar que vocês não amam a gente, mas é mentira. Vocês amam a gente também, poxa. Cuidam da gente. Vai falar da Super Apple agora ou vai falar depois? Depois. Beleza, vou mandar então. primeiro um abraço aqui pra Paula Sorriso. Ô, Paulinha, gente, a Paulinha, poxa. obrigado, tá? Paula tá fazendo as nossas artes aí. Você que entra agora no Firecast vai ter lá no Story a arte. Exatamente. Com a apóstola Débora, e você vai perceber que tá top a nossa arte. Quem tá cuidando é a melhor design do Brasil. Muito bom, exatamente. Identidade visual, ela cuida para parecer com o Firecast. Não adianta fazer, tem que parecer, não é isso? Ser, e as cara. artes da Paula Sorriso é a cara do Firecast. Eu costumo dizer que a Paulinha nasceu para fazer as artes do Firecast, tá bom? Paulinha, muito obrigado. E a apóstola também tem um contato direto ali com a Paula, não é isso, apóstola? Sim, sim. Você quer deixar um abraço aí para ela? Com certeza. Um grande abraço para nossa amiga Paula, essa adoradora também, que esteve aqui, né? Esteve aqui, cantando. verdade. Revelação aí, promessas viu, rapaz? gospel aí, E ó. canta muito, né? Canta muito, Que cheia benção. de Deus, uma unção incrível. Deus abençoe, um beijão, viu? Glória a Deus. Deus abençoe a Paula Sorriso, toda a sua família. E a todos vocês que nos acompanham, eu tenho certeza que tem gente aí que ainda não se inscreveu. Então, em nome de Jesus, eu não sei o que tá faltando para você se inscrever no canal do Firecast. É tão simples, mano. Não leva 5 segundos. Você vai clicar Coisa no inscreva-se, ativar o sininho. Se você não segue no Instagram, você vai seguir a gente no Instagram. A gente tá com uma meta aí para bater os nossos 30 mil seguidores lá Tá no chegando. Instagram. Até o aniversário. Tem que Até ser o aniversário. Não, no aniversário vai ter que ter passado. Entendeu? Até antes do aniversário, 30 mil seguidores no nosso Instagram. Se você quer seguir esse feinho que vos fala, @BonfanteOficial, quer seguir o mais feio que tá do meu lado, Fernando Duarte 7. Seguir a nossa apóstola, tá aqui, cantora Débora Oliver. Você vai seguir lá. Então, assim, fique por dentro, siga as nossas redes sociais. Siga o Firecast. Estúdio 905 também. Exatamente, Estúdio 905, o melhor estúdio do mundo. Estamos ativos nas nossas redes sociais e você pode nos acompanhar lá, tá bom? Não é isso, Fernando? É isso aí. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui para a senhora. É uma pergunta no âmbito ali pastoral. Como já foi dito aqui, houve essa transição do ministério do louvor, que a senhora sempre louvou desde muito cedo, e depois precisou assumir uma responsabilidade na igreja, pastorear e tal. Teve um susto muito grande quando precisou fazer essa transição? Eu vou precisar focar um pouco mais agora na igreja, cuidar um pouco mais das vidas e deixar um pouquinho o ministério da itinerância. A senhora já disse que houve algumas perseguições, algumas coisas que desanimaram e tal, só que também foi um chamado de Deus para o cuidado. Teve um susto nesse momento? Poxa, eu vou ter que parar aqui para iniciar algo aqui. Conta pra gente como foi essa transição ministerial. Inicialmente foi muito tranquilo, mas depois de 2 anos, exatos 2 anos, foi difícil para mim, porque eu tive que seguir, digamos assim, um pouco sozinha. Uhum. Porque tinha meu pai que iniciou comigo, algumas outras pessoas, meu líder espiritual, o apóstolo também. Então, assim que o meu apóstolo, né, que ele teve que se ausentar do meu ministério, foi o momento mais difícil. Foi o momento em que eu entendi realmente que eu tive que encarar essa responsabilidade de verdade. Sim. De verdade. Ali realmente caiu a ficha que eu tinha que realmente pregar a palavra, que eu tinha que alimentar o povo, porque eu estava ali na liderança, liderando o ministério, porque pastor propriamente, claro, todos têm que pregar, todos têm que ministrar a palavra, todos nós temos que ser bons entendedores da palavra. Verdade. Mas eu não, necessariamente, eu não era eu não pregava, tinha que ficar pregando, sempre ministrando, pregando a palavra. E esse desafio foi forte. Hoje eu ministro a palavra de Deus, entendeu? Porque eu sempre aí precisou ministrei, também ter aquele lance desenvolver o ministério, né? O ministério da palavra mais profundo. Para ensinar, para cuidar, não é isso? Isso, uma palavra responsiva, que é a palavra que eu ministro, não é uma palavra de impacto, assim, não sei agora usar a palavra. Sim, é mais pastoral, né? É mais administrativo. Aconselhamento, é mais essas coisas. Cura, é mais profético, entendeu?
apostólico, entendeu? Profético, avivamento, entendeu? Do que necessariamente ter que ficar dando palavras explosivas. Entendi. Minhas palavras não são palavras explosivas, são uma palavra responsiva. Perfeito. Fácil no entendimento, né, mas uma palavra que não confunde ninguém. Se o povo Pastoral. não conseguir entender, não vale Exatamente. E entendem, viu? Amam. E isso é importante, né? Você ter um ensinamento para passar para o povo. O povo perece por falta de conhecimento, de ensinamento, não é isso? Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Mano. Pula, roda, anima e tal, mas sai do mesmo jeito que entrou. Perfeitamente. E a dor também, que foi muito desafiador, 4 rebeliões. Meu Deus. Nesses 7 anos. 4 rebeliões. Entendeu? Foi muito difícil. Já que a senhora tocou nesse assunto, como lidar, pastora, com uma rebelião dentro da igreja? A gente sabe que... Fere, né? A gente muito sabe um pastor. que fere demais o coração, o sentimento do pastor. E a ponto de eu conheço alguns que não conseguiram reerguer a igreja por conta da ferida. Não por conta de desistência, né? Ou porque abriu... Até morreram, né? Morte, Até morreram, depressões, tudo isso que envolve. Tem que estar muito em Deus para reerguer uma igreja depois de 4 rebeliões. Muito em Deus. Muito em Deus. 4 rebeliões no ministério. Foi desafiador para nós. Mas eu acredito que eu sou um Neemias. Né? Neemias, porque decidiu, entendeu? Levantar as muralhas. Entendeu? E eu não posso olhar para Sanbalat, Tobias e nem Gesem. Eu tenho que continuar, eu preciso continuar. Perfeito. Preciso dar continuidade ao projeto e a minha resposta para eles estou executando uma grande obra, não posso parar, não posso desistir. Muito não bom. posso olhar para nada. Às vezes a gente vai gastar tempo com os outros e deixa de fazer a obra, né? Deixa Isso, de fazer não, o que eu é não para ser posso, feito. eu não posso me desfocar. Isso. Não se foque no foco, entendeu? Para que haja progresso. Perfeito. Entendeu? Tem que ter progresso, tem que focar. Perfeito. Não podemos viver de ser pessoas tão sensíveis. Temos que realmente ser firmes e constantes. Ter foco, né? Chama gestão de recurso. Isso. As pessoas pensam que o recurso mais importante é o dinheiro, quando na verdade é o tempo. Se você pôr o seu tempo, sua energia e gastar muito tempo com coisa que não dá retorno, aí sim é um desperdício, né? Inclusive na obra de Deus, né? Com certeza. Principalmente, né? E administrar o tempo. Tem pessoas que têm tempo para tudo, só não tem tempo para ir para casa de Deus. Entendeu? Deus. Tem tempo para fazer tudo na vida. Põe música mas de polêmica aí, meu diretor. Para buscar Deus. Então, assim, se eu sou independente de Deus, eu não vou ter uma vida de vitória, eu vou ter uma vida realmente fracassada. Perfeito. Então, se eu quero ter bons resultados, eu preciso dar o que o resultado quer. Entendeu? Se eu quero pesar 60, eu não posso comer para 80. Não posso. Eu tenho que realmente me esforçar. Se eu quero realmente pregar, eu tenho que estudar. Se eu quero cantar, eu tenho que fazer canto. Eu tenho que me dedicar. Exatamente. Entendeu? Eu tenho que me esforçar. Isso aí. E hoje a gente vê, na sua opinião, na verdade, a gente vê muita gente tentando fazer força, gastando os próprios meios ali, etc. Recursos, né? Correndo atrás do vento, né? Você acha que uma pessoa sem Deus, ela consegue chegar até onde? A lugar nenhum. Correndo atrás do vento. Eu até ministrava sobre isso, sobre Salomão, que no final, em Eclesiastes, ele entendeu que vaidade inútil, entendeu? Tanto harém, tanta riqueza, tantas mulheres, e no final ele entendeu que ele estava vazio. Então as pessoas estão vazias de Deus. As pessoas precisam de Deus. E realmente, ressaltando aqui a questão do meu testemunho, da cura da hepatite que eu tive, de Wilson, da depressão. Depressão não é só químico, é falta de Deus também. A pessoa precisa de Deus. Quando você tem Deus, quando o Espírito Santo habita na sua vida, um lugar é sempre um lugar. E um lugar vazio é sempre um lugar. E se eu não ocupo esse lugar com algo de Deus, com a presença de Deus, com coisas que realmente vai me edificar, o mal vai entrar na minha vida. Então eu preciso
realmente estar alicerçado em Deus. Eu preciso buscar em Deus. Eu sempre bato nessa tecla no ministério. Vamos embora. Vamos para a igreja, vamos buscar Deus. Vamos reverenciar Deus, vamos temer a Deus. Vamos se voltar para Deus. Vamos embora. E então tem que buscar Deus. Tudo é Deus. Minha filha fala, mãe, mas tudo é Deus. Tudo é Deus. Sem Ele, nada poderei fazer. Sem Deus, sem nada. chance. Sem a graça dele, eu não canto, eu não prego, eu não adoro, eu não ministro, eu não faço nada, absolutamente nada. Se eu viajo, se eu pego um avião, se eu venho aqui, tudo a Deus consagro. É Uau. Deus. Glória a Deus. Lembrei da harpa, hein? Eu sou assembleano, rapaz. Tem quanto tempo de programa, gente? 40, beleza. A senhora é pastora de uma igreja apostólica hoje. Isso. E a senhora foi assembleana há muito tempo. Sim. Eu queria entender se na sua igreja tem... porque existem algumas visões diferentes entre a igreja apostólica e a Assembleia de Deus. Na sua igreja não? A senhora segue o mesmo padrão? Ou tem alguma diferença lá da Assembleia de Deus para a igreja, daquilo que a senhora foi criada, para aquilo que a senhora está hoje? Eu tenho essa curiosidade. A senhora tem alguma coisa para nos dizer acerca disso? O ministério apostólico é liderança, é governo, né? É uma posição de governo. Mas como eu fui assembleana, nasci, né, na Assembleia de Deus, nós procuramos a fazer uma junção, entendeu? Legal. Não mudar, não perder realmente esse contato, essa essência dos hinos da harpa, das oportunidades, do evangelismo, dos hinos de sangue, entendeu? Dos 100 hinos, entendeu? No lar. E então, eu não quero perder essa essência. Realmente, é ministério apostólico, devido ao meu ministério ser avivamento profético, entendeu? E é um ministério que envolve cura, muita cura e libertação. Sinais, né? Sinais e prodígios e maravilhas. O meu ministério é apostólico, mas Deus trabalha comigo muito com cura. Glória a Deus. Com cura. E é agora que ela vai dar a palhinha do louvor? É agora. A gente tá segurando aqui, mas a gente quer ouvir o cicatrizando. Eu quero ouvir quero ouvir esse louvor. A senhora consegue deixar aqui uma palhinha do louvor pra gente aqui? Que sim, tem curado, tem feito os milagres. Canta pra gente um pedacinho aí. São tantos, mas vou só cantar cicatrizando mesmo. Isso. Né? Cicatrizando em seu coração, cicatrizando, com a sua mão acarinhando, limpando, deixa ele te amar. Glória a Deus. Respeita a gente. Respeita ela, poxa. Como que acha, pastor, esse louvor? Tem no YouTube? Tem que comprar o CD, Spotify? Conta pra gente. Esse louvor é muito lindo. Até o nosso amigo Anderson Freire queria regravar. Ele gostou muito dessa canção. Acredito que ele até queria. Queria que fosse lançado por ele, no caso? Não por ele, mas assim, ele amou essa canção. Ele ficou estagnado, assim, com essa música. E, assim, tá no YouTube, viu? Tá no canal no YouTube. Foi lançada há anos atrás, né? Mas ainda tem surgido efeito. E ela começa no início: pode doer se alguém te machucou assim, pode doer. A ferida abriu no coração. Fala sobre... É uma canção terapêutica muito linda. Canção sobre o testemunho mesmo. Isso. Que a senhora viveu, né? Cicatrizando em seu coração, cicatrizando, com a sua mão acarinhando, limpando, deixa Jesus te amar. É uma canção e a letra linda. É bom. Apesar de que meu estilo mudou um pouco para pop pentecostal. Aí, ó. Tá quase um worship. Mas assim, mudou muito. Pode falar. Quando se trata dessa questão de música aí, que você falou aí que mudou, é uma questão de feeling sobre o tempo e acho que está sendo mais ouvido esse estilo musical, vamos mudar? A diferença do que era antes, ou é mais uma questão de, acho que minha voz, o meu timbre vocal, ele combina mais com isso? Como que faz essa transição? Eu acho, eu tive um testemunho também de cura nas pregas vocais, né? Eu tive nódulo nas pregas vocais e fui curado.
Eu acredito que depois do meu ministério apostólico, minha voz nunca mais foi a mesma. Porque o meu apóstolo disse que quando ele estava me sagrando apóstolo, ele disse que a unção que desceu sobre a minha vida, se eu pudesse entender e sentir e mensurar, na verdade, ele falou, olha só, nega, eu vou falar pra você, hein, garota, você valoriza o que foi derramado sobre a sua cabeça, porque a partir de hoje, quando você adorar, Deus vai curar as pessoas. Não precisa tocar nas pessoas. Deus vai curar muitas pessoas através da sua vida. Então, assim, mudou tudo. Mudou a voz, mudou tudo. Estilo. Tudo mudou estilo. Entendeu? É uma unção. Cicatrizando era bem levinho, uma coisa, entendeu? Uma coisa assim leve, uma coisa, entendeu? Que as pessoas olhavam, é mais uma na multidão. Coitada. Mas quando houve a qualquer momento agora, a qualquer momento Jesus vai voltar, aí é diferente. É isso que eu ia perguntar. Tem lançamento? A qualquer momento já foi lançada? Tem alguma que tá vindo por aí? Conta pra gente um pouco da carreira. Tem lançamento chegando, pastora? Conta pra gente. Essa canção agora, lançamos a qualquer momento do Misaías Oliveira. Eu ia lançar, eu só quero tua presença, só tua presença pra mim. Dessa vez eu não vou vacilar. Aí eu falei, não vamos lançar essa canção, vamos lançar a qualquer momento. Aí nós lançamos, o produtor falou, vamos lançar a qualquer momento. Legal. Lançamos a qualquer momento em todas as plataformas digitais. Gente, eu sou gaga, viu? Não dá nem... Não. Até agora não gaguejou nada, né? Eu acho que foi mais um milagre, pastor. Mas eu não pude ser como Moisés, dar desculpas. Não, manda Arão lá. Não, vai assim mesmo, vai gaga mesmo, vai ministrar. Eu vou lançar agora Estou Cuidando, de André Freire. Essa canção já foi gravada pelo Israel. Da sua casa eu estou cuidando, das suas feridas eu estou tratando. Filho, você não perdeu. Quem disse isso não conhece o teu Deus. Essa canção já foi gravada pelo Israel, lá da Graça Music. Mas eu vou gravar na minha versão, assim, feminina. Vai trazer a pegada ali da... Trazer a essência, né? O merengue, né? Demonstrar a essência. Uma coisa mais severa, mais agressiva. Isso aí mais pentecostal, vai vir mais na pegada, né, pastor? Vamos ouvir. Que bênção, glória a Deus. É bom ver, né, mano, receber pessoas aqui que tem testemunho, tem vida com Deus e que pode passar pra gente, porque isso aumenta a nossa fé também, com né, certeza. Mano? Ouvir essas histórias, esses testemunhos, aumenta a nossa fé. Deus fez coisas, né? Exatamente. Se fez na vida da pastora, pode fazer na nossa também. 39 anos. Meu Deus. Tô como Josué e Caleb. Agora vai ser o cumprimento da promessa. Glória a Deus. A promessa vai cumprir. E o pastor Lucas? Pastor Lucas vive esse ministério também. Pastor Lucas foi a ponte, né, pra nossa apóstola chegar aqui no Firecast. Como que é, pastora, essa ligação do seu esposo com o seu ministério? A gente viu que ele é um cara dedicado, ele é um cara que corre atrás, e isso é muito importante. Como que a senhora vê essa dedicação do pastor Lucas no seu ministério? Olha, o pastor Lucas realmente foi a pessoa, há 5 anos atrás, que foi regando, foi conseguindo me convencer a... Claro que o Espírito Santo é quem convence, né? Mas o meu esposo disse, Débora, volta a adorar, volta a adorar, volta a adorar. Falei, não quero mais cantar, tá bom, sim, tá bom, deixa eu cantar aqui na igreja, tá bom. Mas eu não tinha mais essa vontade, não ardia mais dentro de mim. Mas depois que meu esposo tem um testemunho gigantesco, ele veio da dança, né? Ele dançava passinho. Era Era um passista. Dançava passinho, entendeu? Meu esposo veio do tráfico, entendeu? Meu esposo não veio com essa carinha assim, não pensa que ele veio da coisa pouca, não, porque ele veio o mesmo... homem veio do meio do furacão. Deus resgatou ele mesmo de coisa séria. O pai dele é pastor, tem Glória 5 igrejas lá em Sepetiba, espalhadas aí no Brasil, nos estados. Mas ele é um testemunho vivo. Meu esposo é uma bênção e ele ministra comigo. É mesmo? Quando eu estou ministrando a cura, ele ministra comigo. Entendeu? Quando eu estou ministrando, a unção é uma transferência de unção.
Transferência de unção. Eu ministro a cura e também ministro também. Eu acho que até mais forte, mais intensamente. Meu Deus, que bênção. E ele me ajuda muito mesmo, me ajuda muito. Glória a Deus. É bom, né, pastora, ter assim o nosso companheiro do lado, apoiando, orando, buscando a Deus pelo nosso ministério. E hoje ele é enfermeiro. Hoje ele é enfermeiro, hoje ele é exerce enfermeiro, a profissão. Estudou bastante e agora é enfermeiro. A família Que toda benção. são médicos, trabalham com essa área da saúde. Caramba, a mãe é que legal. radiologista, toda a família. Parece aqui, pastor Lucas, aqui do lado Vem dela. pra Aqui. cá, Vem cá. pra ele aparecer. Peraí, vamos dar honra ao homem. 5 anos. Dá, Clovin, dá pra aparecer aí? Juntos, 5 anos de casados. Juntos, ele me suportando. Abaixa um pouquinho só pra tu aparecer ali na... Isso. Que Foi aí? Foi aí? Olha pra ali, Valão. A tua oportunidade. Pra cá, ó. Aqui, ó. É a tua oportunidade de se declarar, Valão. É Esse agora homem ali, ó. é um homem de Deus, de forte. Deus. Olha, ele ministra cura, as pessoas são arrebatadas, são anestesiadas, são curadas, Glória a Deus. saradas. O ministério dele pastoral, de avivamento profético muito forte. Que bênção, Tem que revelação, visão. Tu é Olha, do manto, Varão? Do Se tiver manto. tido uma revelação que hoje, entrega depois. Ao vivo não. Ao vivo não. Ao vivo não, entrega depois. Se for concerto, pior ainda, Não, depois. Concerto só se for pra lá. ó. É, concerto. Não, O concerto é ali. Aquelas partes ali. Aquelas Mas partes esse daí ali. que é o mal do povo hoje. É. O povo não aceita o conserto, não aceita A exortação, né? E Deus veio pra fazer isso, né? Exortar o filho que ama. Exato. Veio, Deus só exorta aquele que ele Aí, ama, ó, né? tá bicho? Não adianta eu chegar pra você, ó, Deus vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar isso, sendo que você tá todo errado. E Deus tava falando, sabe com quem? Com a galera ali, ó. Não adianta, a gente tem que fazer o que Deus mandou. o que Deus quer. tem que realmente alinhar a vida, tem que alinhar. Ai, meu Deus, é Tem que verdade. alinhar, não é de qualquer maneira. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Que benção. Mano, tem que falar da Super Apple. falar da Vamos Super lá? Apple. Vamos falar da Super Apple, que tá difícil, né, mano? Aqui, ó. Eu vou falar não, vou deixar que você fale. Anderson, da Super Apple, troca Deixa- o telefone do Gabriel, mano. Ele tá pedindo. Mano, para de mostrar pra câmera, cara. Troca aqui, ó. Esse Nome de telefone Jesus, aqui, cara. ó. Ele Vigia. é dono de podcast, cara. Ele não pode mais ter esse Ô, negócio. o cara tem um podcast, tem um XR, tá amarrado. Né? Galera, Não existe, agora não. sério aqui. Você que precisa trocar de telefone, É lá. apresento a vocês a melhor loja do Rio de Janeiro, A Super maior. Apple RJ, do meu amigo Anderson. Você que precisa de condição especial, cara. Você que é seguidor Firecast, iPhone 16 Pro Max, 16 Pro, 15 Pro Max, 15 Pro. Irmão, o que você precisar. Apple Watch, iPod, iPad. Tem tudo. O que você precisar. Esquece. Eu tô sofrendo que meu telefone tá com problema de memória. Ah, mas dá pra comprar na nuvem. Eu quero 16. Pô, cismei. Profetizou, Cismei. né, mano? Ah, cismei. Falou, onde eu colocar minha mão, eu tomo Onde eu posse. colocar minha... Então, já entrei em contato com o Anderson. Falei, Anderson, como é que eu faço pra pegar o 16? Ele falou, pra você, condição especial. No E nome não do vai Fire. ser diferente pra você que é nosso Exatamente. seguidor. Entre em contato, @SuperAppleRJ, fala com ele que veio pelo Firecast que você vai ter uma condição especial pra você estar trocando de iPhone. Entrega em todos os shoppings do Rio de Janeiro. Entrega nos principais shoppings do Rio de Janeiro. O pagamento é somente no ato da entrega e parcela em até 18 vezes. Não, no pô, mentira. Quase que eu solto a língua estranha. Faltou pouquinho. Falta pouco ser financiamento. Daqui a pouco vai ter que Exatamente. ligar pro banco pra aprovar. Concessionária de 18 iPhone. vezes, cara. Ah, Fernando, mas eu não tenho cartão. Tua avó tem, tua mãe tem, seu pai tem. Todo mundo tem cartão hoje em dia. Então, pede ele um cartão emprestado. Fala, pô, vou pagar direitinho. Exatamente. De verdade, eu vou pagar parcelinha pequenininha ali, 100 e pouco. Não vai te apertar, tá entendendo? Isso aí. Então, você vai ficar sofrendo se você quiser. Telefone antigo, quer tirar uma foto, sai com a varoa, não vai puxar do bolso. A verdade é essa. Vai ficar com vergonha. Tá jogando na piada, hora mano? Na hora de mandar anotar o contato. Tá jogando piada Se você com alguém? tiver de 15, 16, você vai tirar do bolso. Não, anota aqui. Pá. Tá jogando piada Grandão, pra mim? né? Tá jogando piada pra mim? Não, você já tá casado, pô, ai, já glória resolveu a a Deus. vida. Entendeu? Então você aí, ó, varão solteiro, você varoa, pede um namorado. E vou dizer mais, tá? Tua Poxa. varoa não quer chocolate na Páscoa, Não não, quer tá? não, mas quer iPhone. Quer iPhone. Então, para de gastar com a Cacau Show, patrocina a gente, tá, Cacau Show? E vai gastar lá na Na Super Super Apple RJ, tá bom, gente? Anderson, tamo junto, meu mano. Deus Glória a abençoe. Deus. Deus abençoe a galera da Super Apple, todos vocês. E se você quer ser parceiro do Firecast, você tá perdendo seu tempo, tá bom? Corre lá no nosso direct, fala com a gente lá no inbox, tá bom? Vem fazer parte do Firecast. Por que vocês estão rindo, cara? Por que vocês estão rindo aí? Mano, eles estão jogando contra hoje. Eu sei, eles estão jogando contra, eles estão jogando contra. Quer fazer parte da equipe do Firecast?
Vem pra cá. Tá jogando contra hoje. Eu vou orar pra Deus fazer alguma coisa com você, Renato. Estou rindo que a pastora tá falando pra caramba. Não, que isso, tá nada. Tá rindo dele, de Gabriel. Tá rindo de mim, que eu falei que tá perdendo tempo, Vai né? ser 1 hora e pouco. Perdendo tempo porque não tá aqui ainda, cara. Quando tiver aqui vai tá ganhando tempo, pô. Pegou a visão? Faz esse corte aí que eu vou melhorar depois. Depois pode fazer. Apóstolo, eu quero te pedir pra olhar pra aquela câmera ali e deixar uma mensagem direcionada pra alguém que precisa de uma injeção de ânimo no ministério. Alguém que, por algum motivo, por alguma razão, pensa em desistir, parar. A senhora que já tem uma experiência em Deus, deixa um conselho pra essa galera aí. Então, povo de Deus, que Deus possa abençoar a todos. Eu quero dizer para você, seja forte, seja corajoso. Glória a Deus. Declara a palavra, viva a palavra, esteja na palavra de Deus. Não tem outro caminho a não ser Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Não desista para não ter que recomeçar. Prossiga, insista para o alvo que é Cristo. Amém? Que Deus possa te dar forças, ânimo, que Deus... Eu quero profetizar sobre a tua vida uma unção de força, uma unção de conquista. Amém? Todas as vezes que você se deparar com muralhas na tua vida, tenha certeza que existe um Deus que é poderoso para te reerguer, para te levantar, seja qual for a situação. Seja enfermidade, seja dificuldade, o nosso Deus é um Deus poderoso, que tem poder para fazer e reerguer e mudar qualquer situação. Para Ele nada é impossível. Traga a existência do que não existe para existir. Ah, mas eu não creio, eu não acredito. Confia. Acredite que vai acontecer o milagre de Deus para a tua vida, para a tua história, para o teu ministério. Eu estou vivenciando coisas na minha vida, algo na minha vida que eu pensei que estava morto, mas na verdade não está morto. Esse Lázaro vai sair para fora hoje, vai ressuscitar. Essas muralhas serão reerguidas para a glória de Deus. Deus te abençoe. Creia que Deus tem um projeto na tua vida. Deus te chamou para vencer e você vai conquistar. Esse é o ano da conquista. Em nome Glória de Jesus. a Deus. Glória a Deus. Viu? Falou que não pregava? Falou que pensou. Já acostumou, Não. né? Glória a Deus. Que benção. Só sou E adoradora. a gente recebe essa palavra. Receba essa palavra na sua casa, hein? Deus liberou uma chave, né, pastor? Pastor Liberou. Roberto. Deus liberou uma chave para você aí hoje, tá bom? Vitória. Receba em nome de Jesus. Fernandão. Vamos lá. Vamos lá? A gente precisa caminhar para terminar. Já tem uma galera aqui, porque é o estúdio mais requisitado da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro do Olha Brasil. aí. Já tem uma galera aqui que já tá apontando pro relógio para mim, ó. Umas 3 vezes eu vi o pastor Roberto. Eu vi o pastor Roberto apontando pro relógio para mim ali, que eles precisam gravar aqui também. Então, olha só, se você quer gravar o seu podcast, corre para cá. E a gente precisa caminhar para terminar. Eu quero agradecer muitíssimamente a querida apóstola Débora. Obrigado, foi uma honra muito grande receber a senhora aqui. Muito bom conhecer um pouco mais da sua história, do seu ministério e receber de Deus através da sua vida. Somos gratos pela sua presença aqui no Firecast. Deus continue te abençoando, tá bom, querida? Obrigada desde já ao Firecast, a todos dessa equipe maravilhosa, pelo carinho de me receber aqui, revivendo esse ministério de louvor. Débora Olive aí, adorando o nome do Senhor, que Deus possa abençoar, que o Senhor cicatrize a tua vida e a qualquer momento o Senhor vai voltar e Ele está Glória a cuidando Deus. de você. Glória a Deus. Fernandão, Um Pastora, abraço para minha fique à assessoria vontade, também, fique à vontade. Baruque. Manda um abraço aí pra galera. Gil Baruque, lá da Bahia. Senão ela vai ficar... Meu Deus, ela precisa saber, ela, entendeu? A Paulinha também, sorriso, uma bênção. Deus tem levantado canais, Vaninha, entendeu? Olha, pessoal, só um povo de Deus abençoado. A vocês, Glória a Deus, cara. a todos que estão aqui. Meu esposo também, uma bênção na minha Aí, vida. varão, mistério. Ele está comigo 24/48. Glória a Deus, glória a Deus. pastora, Deus abençoe, tá? Deus continue prosperando o seu Obrigada. ministério e sua casa. Amém. Onde você pôr a planta do seu pé, que lá abençoado seja. Você continue andando sobre esse Brasil, fora do Brasil, levando louvores
com essa sua voz abençoada, tá bom? Amém. Deus Glória abençoe, a Deus. obrigado por ter vindo aqui. Glória a Deus, a galera da igreja aí, Igreja Apostólica Cicatrizando Vidas, não é isso? Um beijão pra beijo. vocês, bem lembrados, minhas Isso aí. ovelhas queridas. Te livrei de uma prova, hein, Olha Varone? só, gente, ele me livrou, porque, olha, eu tava entrando na fornalha. Aí, viu? Mas obrigada mesmo, de verdade, meu pai, minha mãe, a todos, toda a equipe que tem lutado bastante pela minha carreira. Tem uma equipe forte aí que está lutando aí esse tempo aí. Glória A gente vai reerguer essas muralhas. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até esse momento. Mais uma vez eu te lembro, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente, tá bom? Mais alguma coisa para dizer, Fernandão? Só isso tudo. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus ilumine a sua vida. Esse é o Firecast, o podcast que tem um novo conceito de conversa. Sempre, Fernandão. Pra honra e glória de Jesus, tamo junto. Beijo no coração. Fui! Deus te abençoe.